escuto mais. Você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais. Você... Salve, salve Fortaleza, a capital mundial do sol. Salve, salve Ceará, a terra da luz. Salve Brasil, o pulmão do planeta. Está no ar o programa Radioterapia na sua 87, Rádio Fortaleza FM, nos estúdios aqui da Barra do Ceará. Grande abraço para o pessoal da Barra do Ceará. Programa Radioterapia só é possível com o apoio do IAMPST. O IAMPST é o Instituto AMAS de Psicanálise e Terapias. O IAMPST está com matrículas abertas para o curso de psicanálise aqui em Fortaleza, Natal e Petrolina. O IAMPST é uma excelente opção para você que está pretendendo entrar no mundo da psicanálise. Melhores informações com a Ana Felícia Caracas no 99992 7472. Ou você fala com o Lauro Caracas no 9996 2706-37. O programa Radioterapia também tem o apoio do Café Novo Comunicação. Você sabe que todo negócio precisa de uma cara, uma identidade própria, resumindo, uma marca. Um dos nossos parceiros é Café Novo Comunicação, agência de design especializada na criação de marcas. Eles desenvolvem o projeto completo para que você tenha uma marca e seu negócio seja percebido pelo seu cliente. Aí você imagina, tá? Todo dia surge um produto ou um negócio novo. E é aí que a sua marca deve se destacar. Mas para isso é preciso um design criativo, estudo adequado de cores e toda uma simbologia que represente o seu negócio. Ligue 98813-8755. Fale com o atendimento da Café Novo Comunicação. Fale com profissionais para você ter um resultado à altura do seu negócio. O programa Radioterapia de hoje presta uma singela homenagem a Albert Einstein, tá? Nasceu no dia 14 de março de 1879 em Ulm, e em Princeton ele morreu no dia 18 de abril de 55. Foi um físico teórico alemão, radicado nos Estados Unidos em 1933, que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos dois pilares da física moderna. Confere? Confere. Ao lado da mecânica quântica. Embora mais conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia, ou seja, E igual mc ao quadrado, que foi chamada de a equação mais famosa do mundo, Einstein foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1921 por suas contribuições à física teórica e especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. No início de sua carreira, acreditava que a mecânica newtoniana não era mais suficiente para reconciliar as leis da mecânica clássica com as leis do campo eletromagnético. Isso o levou ao desenvolvimento da teoria da relatividade especial. Percebeu, no entanto, que o princípio da relatividade também poderia ser estendido para campos gravitacionais, e com a sua posterior teoria da gravitação de 1916. Publicou um artigo sobre a teoria da relatividade geral.
continuou a lidar com problemas da mecânica estatística e teoria quântica, o que levou às suas explicações sobre a teoria das partículas e o movimento browniano. Também investigou as propriedades térmicas da luz, o que lançou as bases da teoria dos fótons de luz. Em 1917, aplicou a teoria da relatividade geral para modelar a estrutura do universo como um todo. Einstein estava nos Estados Unidos quando Hitler chegou ao poder na Alemanha, em 1933, e não voltou para o seu país de origem, onde tinha sido professor da Academia de Ciências de Berlim. Realizou diversas viagens ao redor do mundo, deu palestras públicas em conceituadas universidades e conheceu personalidades célebres de sua época, tanto na física quanto fora do mundo acadêmico. Publicou mais de 300 trabalhos científicos, juntamente com mais de 150 obras não científicas. Sua grande conquista intelectual e originalidade fizeram da palavra Einstein sinônimo de gênio. Em 1999, foi eleito por 100 físicos renomados o mais memorável físico de todos os tempos. No mesmo ano, a revista Time, em uma compilação com as pessoas mais importantes e influentes, o classificou nada mais, nada menos do que a pessoa do século. O homem não é fraco não, viu, professor? É nada. Olha, hoje a gente está fugindo um pouco do microcosmo, que é o ser humano, tá? E as suas relações, as relações com o mundo, com as outras pessoas, né? A gente está saindo um pouco do microcosmo e vamos enveredar hoje o programa Radioterapia numa aventura muito gostosa. Essa semana eu convidei para quem quiser ir para o mundo da lua comigo, estivesse hoje em contato com o programa Radioterapia. E hoje a gente vai falar sobre astronomia. E eu trouxe hoje para a gente conversar sobre a astronomia o professor Hélio Márcio Moreira, um grande amigo, parceiro. Ele é professor de Física e Astronomia há 22 anos, é licenciado em Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, é pesquisador do GEPAC, Grupo de Estudo e Pesquisa em Astronomia e Cosmologia do IFCE, membro do CASF, que é o Clube de Astronomia de Fortaleza. Também é responsável pelo Laboratório de Física e coordenador do Observatório Astronômico do Colégio 7 de Setembro. É professor da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, OBA, no Colégio 7 de Setembro e nos projetos de extensão do IFCE. Coordena o projeto de Olho na Lua desde a sua criação em 2008, com a divulgação da astronomia em observações lunares ao telescópio. E desenvolve cursos e projetos de astrofotografia e pesquisas na área de astronomia. Professor Hélio Márcio Moreira, meu grande amigo, os microfones ou o microfone da rádio Fortaleza 87 FM está nesse exato momento aberto para você, professor. Boa tarde. Boa tarde aos amigos ouvintes da FM 87. E é um prazer estar aqui participando com vocês um pouquinho dessa nossa curiosidade pela chamada ciência do céu, como dizia o grande astrônomo cearense Rubens de Azevedo. Enquanto tu falavas aí dessa parte de sair do microcosmo ao macrocosmo, recordava eu aqui os estudos de astronomia de alguns famosos como Carl Sagan, como outros astrônomos também aqui do Brasil, que dizem que nós somos pedaços de estrelas. Então não deixa de ser também a nossa interação com o universo
quando você pensa na sua composição química, que o nosso Sol, por exemplo, ele é o resultado de uma estrela de terceira geração, ele é o resultado aí de outras estrelas que vieram já a morrer, a deixar de existir, e formou algumas matérias aí, como por exemplo o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, que estão na nossa composição química também. Então, por que não dizer, nós somos pequenos astros Verdade. a interagir com esse universo todo. E, aliás, nós fazemos parte dele, porque tem muita gente que diz que vamos estudar o universo. Não é bem assim. Nós somos parte do universo. Nós interagimos com ele. O que acontece fora do planeta Terra, de alguma maneira vai interagir conosco, cientificamente. Com certeza. Professor, geralmente quando a gente traz um convidado para participar do programa aqui com a gente, e quando depende do conhecimento exclusivo do convidado, no seu caso você trabalha com astronomia. Então vamos em síntese, ou leve o tempo que você quiser, o que é a astronomia? Muito bem. Quando se fala da astronomia, nesse instante eu já dei uma dica, a ciência do céu. Isso. Agora, quando você vai estudar a nomenclatura, você vê que vem aster, vem de estrela, e nemen vem de nomenclatura, classificação. Então, basicamente, ela começa daí. Você classificar os astros, estudar os astros. Mas essa classificação entram também aí o quê? Composição, movimentos, toda a interação desses astros entre si e com os outros, no caso, né? E na sua interação individual. Você pode ver, por exemplo, que você estende esse conhecimento da astronomia quando vai para a área de cosmologia. Daí você vai ver também a evolução do universo, o que aconteceu, o que vai acontecer com o universo. A astronomia é uma ciência que chega até matar aquela curiosidade, né? Que contém algumas respostas para aquele de onde viemos, para onde iremos, puxando aí para o lado da cosmologia. Assim como é aquela ciência que você vai desenvolver também conhecimentos a respeito do seu próprio planeta. Porque quando você estuda, por exemplo, o sistema solar, e você vai ver os demais planetas do sistema solar, estuda as características de cada um, vai estudar a vizinhança do nosso sistema solar e percebe que não há nenhum outro planeta semelhante à Terra nas imediações, aí você começa a pensar também para o lado da ecologia, pensar que nós sujamos a nossa casa quando poderíamos muito bem estar cuidando dela para as futuras gerações. E aí, nessa nossa interferência aqui no planeta, que nós alteramos o ambiente em que vivemos, as futuras gerações podem ter dificuldades num período não tão longe, não tão distante. Então a astronomia, ela chega a englobar tudo isso. Se você for interagir com a astronomia, você vai ter aí ciências correlatas à astronomia, como a física, a matemática, as engenharias. Enfim, se você fosse interagir como todo, dariam 88 disciplinas em média para você só interagir com a astronomia. Para ter uma pequena noção. Para ter uma pequena noção. Professor, a gente, acho que da semana passada para hoje, né, vem se falando bastante sobre Marte, né? Imagens que são captadas de lá, não sei como é o nome da sonda, não vou me lembrar agora. O que é que você acha? Essas imagens que as pessoas identificam como parecendo com alguma coisa que pareça com o nosso planeta aqui, tem algum fundamento isso? Ou são apenas especulações? Ou são apenas imagens que são parecidas e que a gente vai associando? Há alguma possibilidade realmente de haver? Olha, quando essas sondas que estão em Marte, né, o Curiosity, por exemplo, eles fotografam alguma coisa na superfície do planeta. Aconteceu também no caso das sondas Viking, que eles observaram uma montanha e achavam que tinha uma face em Marte. Isso daí resulta um fenômeno de ilusão de ótica chamado pareidolia.
Isso é muito comum. Sim. Por exemplo, quando você é bebê, você não tem o seu sistema visual muito desenvolvido, então você enxerga por meio de vultos, mas você grava no seu inconsciente as feições da mãe, do pai, ou seja, de um rosto humano. Então, muitas vezes, quando você vai ver alguma coisa, uma nuvem, uma montanha, uma rocha, vegetações, etc., aquela mancha lhe lembra alguma coisa. Você tira, por exemplo, às vezes pessoas constroem carros aí que tem formato de rosto, né? Os faróis são os olhos, a boca é aquela parte do radiador, enfim. Isso daí é um fenômeno chamado pareidolia. Quantas vezes já não aconteceu de gente ver uma mancha no vidro e achar que é uma aparição, alguma coisa assim? É uma espécie de associação que é o uma paciente associação, faz. porque o cérebro da gente, ele vai buscando comparar com coisas que ele conhece. Quando ele não identifica, poxa, ele vai trazer à tona exatamente aquela figura que é mais familiar a ele. Por exemplo, existem alguns testes, você sabe mais do que eu da área da psicanálise. Devagar, hein? Pega leve. Que, por exemplo, você pode montar triângulos, porém você usa ângulo somente, um V invertido, um V deitado do lado esquerdo, um V deitado do lado direito, e aí o seu cérebro cria o resto da figura. Verdade. Ok? Uhum. Então isso daí tem a ver com esse fenômeno da pareidolia. Então isso é muito comum, enganou até alguns geólogos da NASA, como foi o caso da Viking. Aí você pega a foto, por exemplo, do rosto marciano e põe de cabeça para baixo, você percebe que é o cone de uma montanha. Verdade. Ok? Me fala uma coisa, você falou cone de montanha, então essas imagens, elas são gigantescas? São gigantes, são montanhas muito grandes. Uhum. Então a sonda não fotografa exatamente de Marte, não, ela sobrevoa? Seria isso? Não, no caso dessas que estão em Marte, elas são equivalentes a pequenos jipes automáticos, né? Elas são controladas de uma estação que fica nos Estados Unidos mesmo. Eles mandam um sinal, há um tempo de resposta também, devido à distância. Aí entra a relatividade einsteiniana aí, né? Sim. Para poder fazer esses cálculos e direcionar o Jeep. Mas ele tem também um software que ele programa o movimento dele. Então ele vê um obstáculo, ele freia, ele desvia do obstáculo. E quando tem algo mais sério que possa danificar o equipamento, então a equipe que está sempre acompanhando, ela faz os devidos ajustes para ele desviar desse obstáculo, enfim, fica mais fácil de controlar. E ele fica registrando essas imagens em infravermelho, na luz visível, captando e coletando amostras. E aí dessas amostras ele faz alguma análise também e manda esses resultados via rádio, né, aqui para a Terra. Agora, já houve também sondas que eram satélites de Marte, elas ficavam como satélites artificiais, orbitavam ali, fotografavam, registravam campo, etc. E aí nós temos mais conhecimento a respeito do planeta. Agora, falando em Marte, desde 2003, está circulando aí pela internet uma coisa bem interessante. Alguém muito desavisado, desconhecedor total da astronomia, Sim. divulgou por aí que Marte ia ficar do tamanho da Lua. Isso não existe. Na realidade, em 2003 aconteceu, como acontece a cada 2 anos, uma oposição. Eu não tinha ouvido falar, honestamente, né? não. Pois é, mas no Facebook eu já vi essa semana. Alguém já comentou isso, poxa, não é possível. Desde 2003 que os astrônomos vêm divulgando, olha, isso não é assim, não existe, não tem como acontecer. Mas é porque em 2003, Marte teve uma grande aproximação da Terra, Sim. porque ele estava em oposição ao Sol. O que é isso? Vamos supor que você, aqui do seu ponto de observação, que é o planeta Terra, tenha visto o Sol se pôr aqui à sua direita. Então, alguns minutos depois, Marte está nascendo à sua esquerda, ou seja, para o seu referencial na Terra. Então, ele está oposto ao Sol. Daí a gente chama oposição para o observador terrestre. Só para pegar referenciais, né? Muito bem, nessas condições, ele tem, com relação à órbita da Terra, uma aproximação maior.
Mas essa aproximação foi de 53, 56 milhões de quilômetros. Então, um objeto que é metade do tamanho da Terra vai continuar sendo um pontinho luminoso no céu sempre. Ele pode ficar um pouco mais luminoso, mais brilhante. Mas só. Aí a pessoa que divulgou isso na internet, na época divulgavam nos e-mails. Sim. Agora está nas redes sociais e tal. Aí o cara desavisado começou a amedrontar o povo por aí, porque, poxa vida, mais do tamanho da Lua saiu da órbita dele, né? Sim. É impossível isso, não digo impossível, né? Mas improvável acontecer um negócio desse. Não tem condições. Enfim, aí às vezes quem trabalha com astronomia tem que passar muitas vezes desconstruindo algumas ideias que não têm fundamento científico algum. O professor, a que nível se encontra hoje a astronomia aqui no Ceará? Já que nós estamos aqui, somos cearenses, vamos puxar um pouquinho aqui a sardinha, né? Tudo bem. Como é que anda a astronomia aqui no Ceará? Não sei se a gente pode fazer um comparativo em relação ao restante do Brasil, digamos assim. O restante é um absurdo falar, né? Ao nosso Brasil. Mas como anda a astronomia aqui? Tem muita gente boa? Olha, esse período, eu acompanho a astronomia desde menino. Então, sempre viveu no mundo da Lua, sempre vivi no mundo da Lua, desde os 9 anos. Então, interagi com astrônomos como Rubens de Azevedo, o maior divulgador, se não o maior, um dos maiores divulgadores da astronomia aqui do Nordeste, um dos maiores do Brasil e até do mundo. Porque o nome dele já foi citado até no exterior. Mas veja bem, ele, por exemplo, é o fundador da primeira associação de astronomia do país, que foi fundada aqui em Fortaleza, em 26 de fevereiro de 47, que é a Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia, SBA. Essa associação já chegou a ter mais de 500 membros participantes do Brasil inteiro. Mas ela não renovou, né? O professor Dermeval, que é o atual presidente, ele está até tentando fazer uma reestruturação. Dermeval é o diretor lá do planetário, lá do Dragão do Mar, que tem o nome planetário Rubens de Azevedo, exatamente, uma justa homenagem a esse grande astrônomo. Então, Rubens, ele fazia essas divulgações, onde ele passava, ele disseminava a astronomia. Eu acho que esse é o mal do Dermeval também. Onde ele passa, tem um observatório sendo construído, um planetário, inaugurou o Real de Sobral, enfim. Essa turma é boa. Então, daí a gente imagina que nós chamamos o vírus Azevedo, não se acabou. Ele vai sendo disseminado, aí você vai se contaminando com esse vírus da astronomia e vira um divulgador dessa ciência tão maravilhosa que é a nossa querida astronomia. Porque, imagine só, da SBA, aqui em Fortaleza, por exemplo, atualmente, nós temos o CASF, Clube de Astronomia de Fortaleza. É feito por entusiastas de astronomia, tem uma equipe lá que tem telescópios enormes. Você imagina assim um telescópio de 300 milímetros de diâmetro, 30 centímetros. Você põe o telescópio em pé, ele fica maior que você. Tem os automáticos robotizados, astrocâmeras, que fazem fotos dignas de um Hubble, viu? Nossa. Equipamento de primeira qualidade. E cearenses, ok? Já tem muita coisa aí, muita pesquisa também no Instituto Federal do Ceará, do IFCE. Agora é oficial o GEPAC, Grupo de Estudo e Pesquisa em Astronomia e Cosmologia. Nossa. Uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, por aí, eles promovem, por exemplo, palestras, algumas mais acadêmicas, porém outras abertas ao público também, envolvendo a área de cosmologia, astrofísica, né? Agora tem uma voltada à história da filosofia das ciências, que é importante também a interação com isso, para se entender onde você está, né? E esses grupos estão começando a desenvolver e muito bem. Por exemplo, o GEPAC, a gente está participando agora com um projeto para montar radiotelescópios. Fazer pesquisas, já chegaram lá alguns computadores para fazer pesquisas de nível mais hard, né? Para a área de astronomia e astrofísica. E estudar o Sol, a astrofísica solar. Então, e da área de divulgação também faz-se muito. A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica já vai para 10ª
espero que o Canário não me repreenda depois se eu errei a data, mas acho que é a 18ª OBA, que a gente já vai agora, certo? E o pessoal chama de OBA porque a astronomia é tão interessante que a meninada, quando participa disso, vai do primeiro ano, segundo ano, aliás, do fundamental, ao terceiro ano do ensino médio. E realmente é OBA, quando o pessoal, opa, astronomia, OBA, vamos lá, vamos participar. Né? E aí começam a aparecer mais associações e grupos de astronomia nas escolas. Isso vai disseminando essa cultura e esse conhecimento para o brasileiro aprender um pouquinho de astronomia. Essa Olimpíada veio, inclusive, para ensinar astronomia, que é coisa que nós não sabemos, não tem mais nas escolas. Nos anos 30 existia uma cadeira, uma disciplina de cosmografia nas escolas, para o ensino médio, né, equivalente ao ensino médio. Foi retirada. De lá para cá ela foi diluída, a astronomia foi diluída em algumas matérias da física, algumas de ciências, lá do equivalente ao sexto, que é a antiga quinta série, do fundamental, e em geografia, a história das estações do ano e fase da Lua, só. Mas a astronomia mesmo passou. E o pior não é isso, o pior é que às vezes o conhecimento sobre fase da Lua, que é tão básico, né? Estações do ano, que é tão básico, a pessoa passa batido, como diz, né? E aí, só para encerrar aqui a parte do desenvolvimento da astronomia no Ceará, essa disseminação da astronomia pelas associações, clubes e institutos, etc., ainda existe o Planetário Rubens de Azevedo, como eu falei aí, que o Dermeval é o diretor. E foi inaugurado agora em Sobral, que quem está coordenando lá é o professor Emerson, da Universidade do Vale do Acaraú, e esse pessoal faz uma divulgação fenomenal nas escolas. Para você ter uma ideia, há escolas com agenda para o ano que vem ainda, porque não dá mais para atender esse ano. Então é muito concorrida a visita ao planetário. E vale a pena. Vale, com certeza. Tem muitas sessões interessantes. E no caso aqui do planetário do Dragão do Mar, ainda acontece, deve ser o outro, ainda acontece eles divulgarem a Noite das Estrelas. A Noite das Estrelas acontece uma vez por mês e está no site de programação lá do Dragão do Mar. Então, vale a pena também a pessoa dar uma acessadinha lá na internet, procurar Planetário Rubens de Azevedo, Dragão do Mar, e ver a programação deles. Ok. Me fala uma coisa, professor. Tem muita gente interessada, muita criança, muito adolescente interessado, né? Acredito que uns 12, 15 anos atrás, aconteceu um acidente muito horroroso, né? Que dizimou 10 físicos, 10 astrônomos, né? Como é que acontece? A gente sabe que no universo tão grande como é a astronomia, como é que faz para conseguir preparar mais pessoas? De fato, realmente você fala que tem muita gente interessada, né, ainda. Apesar de a escola não dar tanta importância a isso, né? Como é que você vê, como é que você viu isso? Você, na época, já trabalhava com astronomia, lógico? Era. Nesse caso aí foi o caso de Alcântara, né? Isso, foi um pesar muito grande. Ali foram 21 engenheiros, cientistas, que fazendo parte do projeto de astronáutica brasileiro, todos formados aí pelo Brasil, através do ITA, outros institutos, e realmente foi uma grande perda. Para repor foi muito demorado isso, né? Se você for friamente pensar nesse lado aí. E humanamente, bom, as famílias até hoje ainda sofrem as consequências. Eu vi outro dia aí na televisão que realmente, né, as famílias ainda estão sofrendo bastante. Demais. Até para reaver possíveis perdas financeiras mesmo, né? Até isso ainda não foi se resolvido. Né? Como desenrola em muita coisa aí há décadas, né, no país. Pois bem, mas veja bem, isso atrasou o projeto espacial brasileiro? Atrasou. Que o projeto espacial brasileiro tem quase a mesma idade do projeto chinês. Mas aí são as prioridades, é a vontade política, tem muita coisa envolvida aí.
O próprio nível cultural dos nossos políticos, que eles não vão entender para que serve aquilo ali, acham que vão gastar dinheiro e vão investir em outras coisas, quando não no próprio bolso, né? Mas aí é outra novela, né? Mas veja bem. A astronomia supre essa. Mas veja bem, aí o chinês, por exemplo, já lançou homens no espaço. Enquanto o americano chama de astronauta, o russo chamava, na época a União Soviética chamava o cosmonauta, o chinês saiu com a máxima de taikonauta, de taikon, espaço, né? Enfim, aí o brasileiro vamos esperar mais um tempo aí. Temos o Marcos Pontes, que em 2006, na missão Centenário, pegou carona aí, foi para a estação espacial, fez muito trabalho interessante ali, mas o pior é que a imprensa só divulgou que era um trabalho, inclusive, que todas as agências espaciais mundiais fazem, incentivar a criança, o jovem, o adolescente, para as ciências. Aí ele fez uma divulgação nesse projeto, era até ligado à Embrapa, se eu não estou enganado, e daquela história das germinações de sementes. Sim. E tal, que a criançada que passou no concurso antes, aquela meninada ali, ganhou como prêmio ele fazer o experimento deles no espaço. Né? Então ele demonstrou e tal. Então a imprensa só focou naquilo, como se ele tivesse ido para o espaço, né? Fazer só aquilo ali. Quando na realidade ele fez muito mais coisas interessantes, mas não divulgadas, infelizmente. É assim, né? É o que acontece. Nossa ciência precisa de mais apoio, mais divulgação. E aí você nota o seguinte, como nós já havíamos comentado aqui no começo, a juventude gosta disso, se interessa por isso. E eu tenho, por exemplo, ex-alunos que foram para o ITA, tem uma ex-aluna que ela está terminando o curso de astronomia lá do Rio. Ela vai se formar astrônoma. Que beleza, né? Daí você tira. Tem outros ex-alunos que foram para física ou engenharias, alguma engenharia correlata, e já estão também fazendo a pós-graduação voltada à astronomia. Então, atrai atenção. Poxa, tem colegas nossos aqui do Ceará que trabalham na NASA. Olha! O pessoal fala tanto da NASA, né? Mas existem outras agências espaciais por aí, mas ela é a mais famosa. Sim. Então, nessa agência tem muito cearense lá, muito brasileiro lá também, fazendo seus trabalhos, suas pesquisas. Que maravilha, né? Você falou aí, professor, em ambientes, como é que chama? Os ambientes onde os observatórios, né? Sim. Eu veio tem um amigo aqui no Facebook que me mandou uma pegadinha aqui. Ele disse que eu perguntasse para você. Faça a pergunta fácil, viu? Não, mas ele tá de sacanagem comigo mesmo, porque ele diz: o que é que acontece? Porque algumas pessoas desmaiam quando veem Saturno pelo telescópio de Sobral. Isso aí fui eu, rapaz. Eu desenvolvi um trabalho em Sobral junto com outro amigo, que é esse. Esse, inclusive, teve aqui na semana passada. É o José Alfredo Galucci, está no Piauí, um grande amigo, parceiro, e foi uma das imagens assim mais fantásticas, absurdas e bonitas que eu já vi. Foi Saturno lá no Observatório de Sobral, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a teoria da relatividade. Teve sua comprovação aqui no Ceará, aqui em Sobral, não é verdade? Por conta disso, tem um observatório lá, né? Isso. E agora um planetário, museu do eclipse, né? Isso. O que aconteceu foi o seguinte, o Einstein, querendo provar a sua teoria, ele entrou em contato com alguns cientistas famosos da época e disse: olha, pelas ideias da teoria da relatividade geral, a gente pode provar uma parte dela, ou totalmente, através de um eclipse. Porque, veja bem, pela física clássica, pela ótica clássica, se você tem a visualização de uma estrela, então do seu olho para aquela estrela passa uma reta aí, tudo bem? Geometricamente falando, tem uma reta aí.
Mas se você interpor, você colocar alguma coisa entre a estrela e o seu olho, você já não vai ver mais aquela estrela. Sim. Então Einstein dizia o seguinte: puxa vida, se tem uma estrela, ou seja, um objeto de grande massa, ele distorce o espaço-tempo ao redor dele. Então, no caso, o Sol, por exemplo, poderia dar esse exemplo, essa noção durante um eclipse total, porque quando a Lua tapa a visão do Sol, você fica na chamada zona de sombra aqui na Terra, ou seja, onde a Lua está projetando a sombra dela. Então você vai ver estrelas de dia. Resultado, você pode fotografar o céu na região onde está aqui o disco escuro da Lua, rodeado aqui pela iluminação da coroa solar. Aí você tem um eclipse total, e plenamente você vê estrelas ao redor. Você fotografa isso, faz várias imagens disso. E 6 meses depois, o Sol já não estará mais ali naquela posição. Então você aproveita e fotografa a mesma região, como eles fizeram na época. Sim. E compara as chapas fotográficas. No caso, antigamente era por chapa mesmo, que eram as chapas de vidro, né? Que eram as chapas fotográficas. Hoje em dia é outro sistema. E aí, nessas comparações, eles notaram que aquela estrela que deveria ficar atrás da posição onde estaria o Sol, ela ficou mais de lado, ela desviou. Significa dizer que, se você está olhando a estrela num certo ponto, o Sol está no meio e você vê aquela estrela na vizinhança do Sol, já que ela deveria estar atrás dele, então realmente a luz fez uma curva, ok? E dessa curva, a gente pode perceber então a distorção do chamado espaço-tempo, né? Ok? Ok. E como eu vi em 1919, no dia 29 de maio, um eclipse, e seria um eclipse total do Sol, um cientista inglês foi para a Ilha do Príncipe, no Golfo da Guiné, e aqui para o Ceará, a convite de Henrique Morizzi, que era diretor do Observatório Nacional na época, veio Cromwell, que era um astrônomo americano, com a equipe dele, e junto com Henrique Morizzi e sua equipe, a equipe brasileira e a equipe americana, portanto, eles iniciaram os trabalhos de observação do eclipse. O cientista que ficou na Ilha de Príncipe, lá na Guiné, teve umas dificuldades com as imagens dele, as imagens não ficaram muito boas. E depois que chegaram os resultados do Ceará, lá na Inglaterra, onde ele foi dar as palestras sobre os resultados do trabalho dele, as imagens daqui foram as principais para comprovar a teoria da relatividade. O curioso disso é que em 1919, quer dizer, há pouco tempo tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. E os alemães eram aqueles que eram os chamados inimigos, né? E o inglês, provando a teoria de um alemão naquele período, foi uma celeuma. Daí chamou muita atenção. E essa colaboração científica ultrapassa essas fronteiras aí, que afinal de contas é em prol da humanidade. Com certeza. Ok? Então, nisso, você tem aí a comprovação dessa teoria, 29 de maio de 19, que com o passar do tempo, esse reconhecimento por parte de alguns cientistas, inclusive em 1925, o Einstein passou pelo Brasil, ele ia de navio para dar umas palestras ali pela Argentina, por ali, e parou uma semana ali pelo Rio de Janeiro, 5 dias mais ou menos. E lá, nos discursos que ele fez, ele disse: graças ao céu do Brasil, eu consegui provar a minha teoria. Mas tem um cientista, não vou dizer quem é, que ele comentou na época o seguinte: rapaz, ele quis dizer, na realidade, foi graças ao céu de Sobral, que ele era muito informado. Mas aí a turma com dor de cotovelo deixou, foi Brasil mesmo. Isso é brincadeira. Tem lendas, né, sobre isso, né, que ocorre muita lenda. E que ele tenha vindo aqui no Ceará, coisas que não aconteceu. Inclusive, eu já peguei algumas provas por aí, uma época de um certo, não me lembro qual foi, uma universidade e tal, o cara falando isso, eu tive que ligar, telefonar para o coordenador e dizer: rapaz, vocês falaram uma coisa aqui que não procede. Ele: que foi? O Einstein nunca esteve em Sobral.
Ele passou pelo Brasil, passou pelo Rio de Janeiro, quando capital do país na época. Ai, não! Mas, Poxa, mas eu físico, acredito que ele não deva ter vindo por conta mesmo de alguma picuinha, né? Não, é porque tem a ver com a rota do navio mesmo, era meio complicado. Professor, e sobre astrologia, você manja alguma coisa, entende alguma coisa? Porque é o seguinte, está me chegando aqui a pergunta da Dirce Catarina, se é que o senhor pode falar. Há uma certa confusão às vezes, né, com as palavras, né, astronomia e astrologia. Isso. Existe uma diferença muito grande, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode explanar alguma coisa sobre isso? Eu só lembro do Johannes Kepler. Sim. Que ele é das famosas 3 leis de Kepler, né, que a gente estuda no ensino médio, na física. O Kepler, ele, para não morrer de fome, uma época ele virou astrólogo do rei, né? Mas era justamente por isso. Aí ele, muito danado com o que fazia, ele dizia: a astronomia é filha honesta de uma mãe desonesta. Mas a ideia é a seguinte: o ser humano é místico por natureza. Sim. Certo? Então, no passado, as pessoas olhavam para os astros e associavam o aparecimento de uma estrela, por exemplo, no caso dos egípcios, às cheias do rio Nilo. Quando aparecia a estrela Sírius, que é a estrela mais brilhante da constelação do Cão Maior, eles chamavam Sotis, havia o chamado nascer helíaco, ela nascia poucos minutos antes do nascer do Sol. Então a gente chama isso de nascer helíaco, nascer junto com o Sol. Então aparecia essa estrela, começava a clarear o dia, pronto. Os sacerdotes egípcios já sabiam que a partir dali começariam as enchentes do rio Nilo. E aí você lembra do historiador Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo. Porque depois que baixavam as águas das enchentes do Nilo, ficava aquele humus fertilizador e ali eles iam plantar, ter boas colheitas depois. Então, realmente, a civilização egípcia floresceu por causa dessas enchentes do Nilo, né? Pois bem, então, eles viam como sinais e calculavam quando é que ia acontecer de novo. Aí veio a história das estações do ano também. Puxa, faz frio nesse período, faz calor nesse período. E aí a gente vê aquele grupamento de estrelas. Puxa, aquele representa o período que está frio, esse aqui representa o período que está quente. Mas e o Sol, que toda vez que ele aparece a gente sente mais aquele calor, sim, aquela luz e tal. Quando ele desaparece, não. Então eles associaram também os movimentos aparentes do Sol, que na realidade nós aqui estamos orbitando, né? Sim. Aí disso foi nascendo esse conhecimento a respeito do ano. 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 45,99, 36 sim, segundos, ano trópico, blá blá blá, enfim. Aí, do mesmo modo, o estudo da Lua veio o mês. Você tem uma Lua nova para a Lua nova seguinte, ou de uma Lua cheia para a Lua cheia seguinte, 29 dias e meio. Então você fecha aí 30, poxa, é um mês. Mens é um dos nomes da Lua, dados pelos antigos, né? E isso, lembrei até do Luiz da Câmara Cascudo. O Luiz da Câmara Cascudo, famoso, né? Ele dizia assim: houve tempos em que os homens e as estrelas caminhavam de mãos dadas. Que é justamente porque eles tiravam sinais desses astros. O problema é que, com o passar do tempo, alguém confundiu as coisas e achou que aquele astro era um deus. E aí ele mandava para nós essas dádivas. E aí as pessoas passaram a acreditar nesses deuses. A astrologia é politeísta, né? Cada planeta é um deus. Algumas constelações, as chamadas casas, não deixam de ser deuses também, dos antigos. Aí remonta a Babilônia, a Síria e tal. Muito mais de 6.000 anos aí, ou 6.000 anos. Encontraram uma gruta na França, nos anos 40, que ela tem pelo menos 35.000 anos e tem inscrições rupestres, chamada Gruta de Lascaux. Aqui no Ceará a palavra é esquisita, né? Lascaux. Mas o nome é francês. Lascaux. L-A-S-C-A-U-X. Lascaux. Né? Lascaux. Então, lá tem umas inscrições, uns desenhos da constelação do Touro, rapaz. Você vê as Íades, vê as Pleiades. Então, quer dizer,
35 mil anos, o homem já conhecia a astronomia. E daí, a associar os fenômenos celestes ao que ele precisava para sobreviver, foi um pulo para dizer, são deuses, nós precisamos estudá-los, e a partir daí nasce uma coisa, uma arte chamada astrologia. Com o passar do tempo, aí vieram os grandes estudiosos gregos, isso daí evoluiu com, por exemplo, Newton, Kepler, Galileu e outros que desenvolveram e separaram a astronomia da astrologia. A palavra astrologia, a palavra logos, vem de conhecimento, do estudo. Sim. Então, na realidade, tem até uns astrônomos que brincam. Rapaz, na realidade, a astronomia era para ser chamada de astrologia, que a gente estuda o céu efetivamente, cientificamente. Sim. E a outra era para ser chamada de astromancia. Verdade. Não é verdade? Mas aí a turma faz essas brincadeiras, mas todo mundo é amigo. Claro. Então, olha, aí nessa, a gente percebe que realmente hoje em dia não tem nada de você adorar esses deuses e coisa e tal, né? Olha, tá chegando aqui tem duas perguntas, aliás 3. Um abraço para Mônica Alvim, que sempre está com a gente aqui, tá? Maravilha. Ela pergunta se pode ser calculado o tempo de vida de uma estrela? Pode. Pode ser calculado. Pode ser. Por exemplo, no passado, quando eles foram estudar o Sol, com os conhecimentos de física da época, eles diziam que o Sol tinha no máximo 100 mil anos de idade. Aí, quando foram fazer a datação das rochas terrestres, dava 4,5 bilhões de anos. Opa, tem uma discrepância, não é muito pouco, não. Aí, com o conhecimento da física nuclear, né, física quântica, etc., aprofundando isso daí, aí descobriu-se que o hidrogênio no interior de uma estrela com grande temperatura e pressão, ele passa por um processo chamado fusão nuclear. E aí, quando eles foram calcular para as dimensões do Sol, distância do Sol, que dá para calcular a massa do Sol, muita coisa, volume, blá, blá, blá. E aí eles chegaram à conclusão de que o Sol ele tem uma idade equivalente de 4,5 a 5 bilhões de anos. E vai durar mais 4,5 a 5 também. Quer dizer, ele tem uma vida total de 10 bilhões de anos. Pronto, Mônica. Então ele já respondeu a outra pergunta que você... né, já tinha preparado aqui pra gente. Então pode ficar tranquila que você vai viver o tempo suficiente, espero, pelo menos 10% do Sol. Se eu abrir aqui uma parte, nos anos em 2000, o nosso calendário ainda está em ano zero, nosso calendário gregoriano, né? Então, o ano vira, por exemplo, o milênio é virado do 2000 para o 2001. Aí teve gente divulgando por aí na imprensa que era do 99 para o 2000. Espera aí, cara, não tem o ano zero. Aí eu dando uma palestra lá e fui falar da idade do Sol, que ele ia, daqui a 5 bilhões de anos, ele vai se acabar e tal, vai virar outra forma de estrela e tal. Aí uma senhora lá na plateia ficou apavorada, disse, minha nossa, mas a senhora vai viver muito, hein? 5 bilhões de anos. Tem outra pergunta da Helena Maria, que mora em Teresina, no Piauí. Professor, você falou da influência das estrelas sobre as enchentes do Rio Nilo. Temos a famosa estrela que anunciou o nascimento de Jesus Cristo. Muito bem. Também sabemos que a Lua influencia na maré e alguns dizem até na personalidade das pessoas, nos sentimentos. Isso eu acredito, tá? E ela conclui a pergunta: o senhor acha ou acredita que um dia a astronomia e a astrologia possam caminhar juntas, uma vez que para fazer um mapa natal precisa de um pouco de conhecimento de astronomia? A pergunta é válida, muito boa. Fazer aqui que nem o Jack Stripador, vamos por partes. Seguinte. As enchentes do Nilo, no caso, o aparecimento nascer celíaco da estrela Sirius era só o sinal, era como se você tivesse uma referência para saber na data, no calendário, que a partir dali podia se preparar que ia ter enchente do Nilo, porque lá na nascente do Nilo, o Kilimanjaro, o Monte Kilimanjaro e tal, ia ter seu derretimento porque estava no período de verão.
É outra história, não tem nada a ver com a estrela exatamente. Ali ela foi só o sinal. Aí a outra foi a influência da Lua, não é isso? Isso. Bom, a influência da Lua nas marés é gravitacional, é influência física. Você tem aí a lei da gravitação de Newton. Se o astro está mais próximo, a força gravitacional é maior. Se o astro está mais distante, a força gravitacional é menor. No caso da Lua, ele é o astro mais próximo da Terra. Então, vai haver uma interação, não só da massa líquida, mas da massa sólida e também da nossa atmosfera. Ok? Quando a Lua passa aqui em cima do Eusébio, o pessoal do Rádio Observatório já fez uma medida lá que o nível do solo altera uma média de uns 30 centímetros. Sério? Mas você percebe isso? Não, porque isso aí tem a ver com a interação de um continente todo. Quando eles vão fazer a aferição de núcleo de galáxia daqui com outro continente, eles percebem a deriva continental. Daí você vê como o instrumento é muito preciso, né? Poxa, mas... Ok? Mas isso é perceptível pelo ser humano? Não. A influência da Lua pode ser muito no nosso inconsciente. De que maneira? A luz. O ser humano era um ser que, notívago, ele vagava à noite, então ele podia caçar, viver dependendo da lua. Ele não podia acender uma fogueira que ia espantar a caça, vamos supor, certo? Então, pela lua cheia, ele conseguiria pegar a caça dele. Bom, vai passando aí de gerações em gerações. Algumas coisas vão acontecendo também, então aquela iluminação, aquilo ali, lembra alguma coisa para aquela cultura, para aquela geração. Isso aí, tudo bem, vai ter essa influência dessa maneira. Eu acredito assim, viu? Agora... Não, tudo bem. Aí tem a outra, qual foi a outra influência que ela falou? Não, só isso mesmo. Essas né? duas? Uhum. E no caso da astronomia e a astrologia caminharem juntas, bom, elas já caminharam juntas uma vez, no sentido, por exemplo, enquanto o astrólogo fala a casa de Leão, de Virgem, de Câncer e tal, né? Léo, Virgo, Câncer, que Câncer é o caranguejo. Câncer é nome latino. Né? Então, o astrônomo, ele fala a constelação. Por quê? Aí vem do grego constellatio, que é reunião, grupamento, coleção de estrelas. Porque no nosso referencial Terra, que afinal de contas é o nosso observatório do universo, é a Terra, né? Principalmente para os antigos. Então, eles viam no céu a projeção de estrelas, planetas, lua, etc. Mas a gente perde a noção de profundidade. Isso é uma ilusão de ótica. Então você associa que aquela estrela está vizinha àquela estrela, mas só angularmente. Porque se você pega, por exemplo, uma constelação, as 5 principais estrelas do Cruzeiro do Sul. E ali tem uma estrela entre outro, entre um e outro. Então você vai ter uma mais próxima, uma mais distante. Então, se você sair da Terra e for para outra região da nossa galáxia, da Via Láctea, aquelas 5 estrelinhas que formam o básico do Cruzeiro do Sul, não formam cruzeiro coisa nenhuma. Então é ilusão de ótica. Constelação é uma ilusão de ótica. Certo? Essa história de nascer e pôr de uma estrela é só porque a gente está na Terra, porque a estrela não nasce nem se põe. É só por causa do nosso referencial. Então, como ela é presa à Terra, a astrologia tinha que ser geocêntrica. A gente sabe que a Terra não está parada, não é o centro do universo. Então, tudo isso vai por terra, e a gente consegue ver que realmente tem mais uma influência emocional, é mais uma arte. Então, hoje em dia, ela não tem, cientificamente dizendo, função. Ela é uma arte interessante, é uma curiosidade histórica, mas para o astrônomo não vai ter muito interesse. Me diz uma coisa, você fala em aproximação da Lua com a Terra, né? Sim. E que gera esse movimento todo, essa pressão, as ondas do mar. O que é que acontece? Né? Deixa eu concluir. Conclui aí, vai. Né? Então essa pressão que é feita com esse turbilhão de água, que existe, água, me dá um pouquinho aqui. Que existe no oceano, né? Então, estudos apontam que a comparação feita com o corpo do corpo humano, em comparação também com a quantidade de água que existe no planeta, em percentual, é muito parecido, a quantidade é bastante próxima, não é verdade? Então toda essa pressão exercida da Lua em relação à Terra,
né? Essa aproximação que gera uma energia descomunal, né? E gera essa quantidade de movimento nessa água. O nosso corpo também, com absoluta certeza, também recebe essa influência e esse impacto. E se movimenta essa quantidade de água toda, os nossos humores também não são afetados, não? Olha, vamos ver o seguinte, a gente tem aí a chamada lei da gravitação de Newton. E se for pensar na lei de Kepler, por exemplo, a primeira lei diz que as órbitas dos astros são elipses, né, de forma elíptica, oval, a gente chama no popular, e que em um momento um astro que está orbitando o outro, o astro principal, ele está mais próximo num ponto, que é o periastro, no outro momento ele está mais distante da órbita, que é o apoastro. Na Terra seria o perigeu e apogeu. Pois bem, aí quando a Lua está mais próxima, você vai ver o seguinte, você tem a influência gravitacional, quer dizer, o puxão gravitacional, Terra puxa a Lua, Lua puxa a Terra, pela terceira lei de Newton, né, ação e reação, mas é a massa líquida, não é um ponto, não é um átomo somente, é a massa líquida toda. Então você tem interação com toneladas de água. Você não percebe maré, por exemplo, numa lagoa. Então, já que o ser humano tem uma quantidade, tudo bem, em torno de 75% de água, mas a quantidade de água no ser humano, numa planta, né, no vegetal, também é pouca, essa interação, puxa, ele está sendo puxado junto com o resto, não vai ter interação com ele. Então aí são outras interações, são outras, do humor, por exemplo, são outras, como eu disse, a luz talvez, né, algumas lembranças que ficam aí no DNA, alguma coisa aí, certo? Mas não exatamente pela interação gravitacional. Essa já foi comprovado que não tem muito a ver. Okay? Beleza. Bom, tem a Mônica Alvim, ela participa bastante do programa sempre. Ela fala que é fato ou mito que a Lua é um pedacinho que se soltou do planeta Terra. Ah, muito bom. Seguinte. E para concluir, para arrematar, ela fala e quando surgiu a Lua, né? Quando a Lua surgiu. Ok. Vou até lembrar de um seriado que passou aí há um tempo, do Neil deGrasse Tyson, que é uma homenagem ao original Cosmos, do Carl Sagan, em que ele mostra isso daí, inclusive, no efeito de computação gráfica muito bom, né? Com base nas últimas pesquisas, dos últimos trabalhos dos astrônomos, astrofísicos em geral. No passado, a Lua, ela nasceu de um choque, muito provavelmente do choque de um objeto de grande massa, quando a Terra ainda era um planetesimal. Ou seja, da evolução do Sol, vamos dizer assim, o entulho, o que sobrou da formação do Sol, começou a agregar esse material. Aí entram outras teorias aí. E dessas agregações formaram-se os planetesimais. Esse material era quente, era como, imagina assim grosseiramente, como um planeta só a lava, né? sem crosta, sem a parte sólida. Estava em formação ainda. Então a Terra ia passando, por exemplo, aqui na vizinhança, o que tivesse de vizinho ia absorvendo e agregando esse material, enfim, aumentando o seu tamanho, massa, etc. Mas, como o sistema era meio caótico antes, né? Não é como hoje, está tudo limpinho, organizado, bonitinho, os asteroides estão lá no lugar deles, o planeta está aqui, cada um com sua órbita, não era bem assim. Tinha muito entulho, muito bagulho por aí. Aí tinha mais choques, era mais fácil, né, desse material se chocar um com o outro. Então, pelas simulações em supercomputadores... Ainda hoje existem esses choques, essas... Muito raro. Por que aconteceu isso, então? Por que acontece isso? Antigamente, porque estava ainda realmente na formação? Foi pós-Big Bang? Big Bang bem depois, né? Porque o Big Bang é mais antigo. Sim. Agora, vê o seguinte. No caso do Sistema Solar, no comecinho dele, vamos supor, você tem aqui nessa pequena área... algo em torno de 100 mil objetos. Então, a probabilidade de impacto entre eles é maior do que você ter na mesma área um ou dois.
lógico, um nem se fala, 2 ou 3. E pelo universo também está em expansão? Aí é outra história. Então, no caso, quer dizer, tinha mais probabilidade de impacto na época, né? Hoje em dia, não. Tem probabilidade? Tem, mas essa chance de impacto aumenta para a casa dos milhares, milhões de anos. Então, tem muita gente por aí, logo pelo fim do mundo, todo ano divulgam um fim do mundo, né? Uhum. Aí esses caras... Vende, né? Tem um cara que chama o fim de mundista de plantão. Né? Esse pessoal torce para o fim do mundo, não sei porque, deve estar devendo alguma coisa, só pode. Aí, eu quero ganhar. Aí eles inventam as coisas, rapaz, sem fundamento. Chegou um absurdo uma época, recente até, que a NASA teve que soltar uma nota, dizendo, olha, não tem esse objeto que vocês estão dizendo aí não. Mas está com conspiração, não sei o que, escondendo. Mas não é, rapaz. Um astrônomo amador, para o tamanho dos objetos que eles divulgam por aí, ele já descobriria um negócio desse, era o primeiro a ir para a imprensa e divulgar um negócio desse. Então não é por aí. Né? Então tem dessas. Tem, né? Então, esses objetos, no caso da formação da Lua, aconteceram várias hipóteses. Por exemplo, onde que a Lua era um asteroide capturado, não bate. Quando eles levam esses materiais com as medidas e tal, e levam para os cálculos de astronomia, de posição, mecânica celeste, etc., não bate. A Lua já teria caído na Terra há muito tempo. Então não funciona, não é esse. Até que chegaram a essa conclusão da teoria do impacto. Engraçado que existe um astrônomo russo, Emanuel Velikovsky, que há muito tempo ele defendia isso. Só que ele criou uma fantasia em cima de um planeta chamado Phaeton e tal. Uhum. Aí a turma da ciência diz, poxa, mas tu está deixando a ciência de lado e está levando para o lado da ficção. Aí ele foi meio que posto na geladeira, né? Mas uma época aí até que fizeram uma revisita aí às ideias dele, tá, justamente por isso, dessa história da teoria do impacto, né? E que a Lua, portanto, muito provavelmente, justamente por causa desses cálculos feitos, com base nos dados que foram obtidos em medidas muito acuradas, ela tenha sido resultado do impacto de um objeto com a Terra e tirou uma lasquinha da Terra e o que é comum a esse objeto e a Terra orbitou o nosso planeta, né, na época planetesimal ainda, e quando esse material foi esfriando e solidificando, formou o que a gente conhece hoje por Lua. Ela já esteve mais próxima agora, está mais distante, justamente por causa dos efeitos de maré, aí entra um pouquinho de física na história para explicar, né? Que justamente o atrito da massa oceânica com o fundo do oceano, né, a Terra diminui um pouco a velocidade de rotação, que no passado já foi mais rápida. E com isso, para compensar o que a gente chama de conservação do momento angular, a Lua afasta um pouquinho, quer dizer, o raio, o disco, se você imaginasse Terra e Lua como presas num disco, aí, né, ela vai aumentar um pouquinho essa distância para compensar essa diminuição da velocidade. E a Lua se afasta um pouquinho. É a média de 2,5 centímetros, 3 centímetros, mais ou menos aí por ano. Uma lua, um planeta só se mantém nessa posição por conta das luas? Não. Não tem nada a ver? Nada a ver. No nosso caso, ajudou muito na biodiversidade. Porque as dimensões da Lua, comparada com a Terra, a Lua dá o quê? É 1/4 do diâmetro da Terra, em média, né? Não exatamente isso, mas mais ou menos isso. Então, se a Terra não tivesse a sua Lua, devido às proximidades com outros astros aqui de grande massa, tem interação gravitacional com eles também, o próprio Sol, então o eixo de rotação da Terra, ele ia ter sua precessão, seus movimentos mais rápidos, mais cedo. Então as estações do ano iam ser mais difíceis para nós. E a Lua dá uma freada nisso, né? E aí você tem outros movimentos, um movimento precessional, que dá em torno de 25.800 anos, 26 mil anos. E com isso aí ajudou na biodiversidade. Assim dizem alguns biólogos que estudaram isso, viu? Que eu já vi esse trabalho desses cientistas uma vez, mas
A comunidade científica, você tem que lançar um trabalho e pôr à prova. Então vem aquela turma que tem que malhar em cima para ver se aquilo ali vai ter fundamento ou não. Se tem fundamento, muito bem, vai adiante. Se não tem, poxa, esquece, guarda, encosta, que não dê gaveta, porque não funciona. Então ela funciona para uma coisa, mas não funciona para tudo. Pá. Mas tem essa ideia desses biólogos aí que falam dessa biodiversidade, né? Mas de um tempo para cá, eu nunca mais ouvi o comentário disso, não. Me diz uma coisa, curiosidade, a Lua, a gente vê ela lá redondinha, bonitinha, tal, que nem uma bolinha de ping-pong, mas na verdade ela realmente parece um ovo, é verdade? Bom, com a ida do homem à Lua, e foi mesmo. Bom, era a pergunta que eu deveria ter feito antes. Há controvérsias. Enfim. Mas aí é fato, né? Quando se fala em fato, é fato e mais científico, né? Mas deixa, já a gente conversa disso. Eles fizeram as imagens da superfície da Lua, fizeram medidas. Algumas naves que eles mandaram lá, chamadas satélites, não tripuladas no caso, e as próprias naves Apollo e outros projetos lá, tanto americanos quanto soviéticos na época, eles tinham como medir a massa, eles chamavam MASCOM, concentração de massa. O satélite ou a nave ia passando aqui na superfície perto da superfície da Lua. Se aqui tem uma região com mais massa, ele é puxado gravitacionalmente. Então aqui tem menos massa, ele volta aqui para a posição dele. Chegou ali, tem mais massa, ele desce de novo. Então com isso daí você pode ter uma escala, um gráfico da interação da concentração de massa na Lua. Então com isso eles verificaram o seguinte: a Lua ela é quase uma esfera perfeita, porém vamos chamar o núcleo dela, ele está mais para o lado da Terra um pouquinho, ok? Justamente por essa interação gravitacional, histórico aí da formação lunar, enfim, tem muitos fatores aí. Tá me chegando mais perguntas aqui, né? Olha, a dobradinha Mônica Alvim e Helena Maria, né? Elas estão aqui no plantão, tá certo? Olha, depois eu mando um abraço para todo mundo, tem muita gente que está escutando o programa. Excelente. Professor, tem algo que a astronomia ela tenta descobrir e ainda não conseguiu, né? E a descoberta de Plutão tem alguma influência no estudo astronômico? Seguinte, a astronomia, como qualquer ciência, é uma busca. Ciência não é nada pronto, montado, perfeito. Descobri tudo. Não é por aí. A ciência, em geral, é você questionar, é você perguntar. Se você não pergunta, você não vai conhecer. Ok? E mais, quando você acha que chegou numa descoberta, mais perguntas aparecem. E instiga, né? E instiga mais ainda. Então a astronomia passa por essa sempre, né? Sempre passou, sempre vai passar. Como ciência, principalmente. Agora, ninguém tem a verdade absoluta de nada. No caso do estudo científico, eu digo muito para os meus alunos: não acreditem no que eu digo, não. Vão lá e pesquisem, me questionem. Tem que ser desse jeito. Ok? Pois bem. Aí ela fala quanto a Plutão, no né? caso de Plutão, ele foi um objeto descoberto em 1930 no Arizona por um astrônomo chamado Clyde Tombaugh. O Tombaugh estava dando continuidade aos trabalhos de Percival Lowell. O Lowell era um astrônomo americano, no caso amador até. Esse já tem um nome mais familiar, o Lowell, né? Isso. E ele era muito de posses, então ele montou esse observatório no Arizona para procurar o planeta X na época dele, né? Porque a descoberta de Urano foi feita pelo cálculo matemático. Aí de Netuno foi algo parecido, já com o uso de um telescópio, que foi com William Herschel. E, poxa, então deve existir mais algum astro por aí, então vamos procurar. Então o Lowell fazia isso. E terminou falecendo, não deu muita coisa, e o Clyde Tombaugh deu continuidade. E aí ele descobriu esse objeto em 1930. E fica qual o nome batizar e tal. Inclusive tinha uma menina, a Valentia, esqueci o nome da menina agora, ela é inglesa, morreu até há pouco tempo.
ela ainda viu o lançamento dessa sonda que foi para Plutão em 2009. Então, Valentina, ela disse o seguinte: que tal Plutão? Aí o pai dela, que era ligado à universidade, mandou um telégrafo na época, e o Lowell disse: tá aí um negócio legal, eu aceito, principalmente porque é uma homenagem ao Percival Lowell, PL, as iniciais. Barato, né? Ele achou muito bom. E ficou, porque aí segue a mitologia, aquela coisa toda, né? Pois bem, com o passar do tempo, a evolução dos instrumentos científicos mostrou que Plutão não era muito grande. Foram descobrindo outros objetos nas vizinhanças, então ficou aquela dúvida: Plutão é planeta, não é planeta e tal. Aí, quando foi em 2006, com as descobertas de outros objetos, Sedna, Kauai, etc., naquela região dos objetos transnetunianos, quer dizer, além da órbita de Netuno, eles viram que Plutão não era o chefe do pedaço. Ele estava atrapalhando. Ainda tinha gente assim nas vizinhanças. Não é como aqui a Terra, que já limpou a órbita, né? Vênus, Marte, etc. O próprio Júpiter, né? O grande dos planetas aí do nosso sistema. Aí, bom, vamos fazer um reestudo, uma reclassificação de planetas. Aí veio aquela história de Plutão em 2006 ser reclassificado. Classificaram planetas, mas Plutão, como ele não tinha limpado a órbita, poxa, desceu? Que é isso? Terceira divisão? Série C? Fortaleza e Ceará? Como é que é? Aí, nesse rebaixamento de Plutão, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos botar outra categoria. Aí fizeram o planeta anão, né? Aí ficou o Ceres, que é antes era um asteroide que ficava naquela região entre Marte e Júpiter, né? O cinturão de asteroides e tal. Fica, né? Ficava não. Aí eles foram classificando esses objetos. Enfim, de lá para cá, Plutão agora é um plutóide. Ou seja, objetos do cinturão de Kuiper, ou Kuiper, que eles ficam como objetos transnetunianos, eles têm semelhança a Plutão. Então, esses objetos são chamados agora de plutóides. São planetas anões, mas do grupo de Plutão, plutóides. Ele é o chefe do bando agora. Ok? E uma curiosidade: por que dessa história de reclassificar Plutão? Essa era uma pergunta que eu gostaria de fazer também. Ceres, que eu falei que era asteroide e virou planeta anão, né? Ele foi quase que subiu de nível. Nossa. Foi o seguinte: quando ele foi descoberto em 1801 pelo astrônomo italiano Giuseppe Piazzi, ele era o único objeto descoberto entre Marte e Júpiter. Então ele foi batizado de planeta Ceres. Mas aí em 1802 veio Vesta, Pallas, Juno, e começaram a descobrir mais objetos. Opa, ele não é o dono do pedaço, rebaixa. E aí o que a gente vai? Vamos chamar de planetóides, semelhantes a planetas. Ao telescópio, eles são pontinhos de luz, semelhantes às estrelas, então asteroides. Aí veio daí. O planeta é porque tem uma órbita constante, é isso? No caso do planeta, o nome planeta vem de estrela errante. Um termo até meio pejorativo aí no passado, né? Mas errante, que erra, que não tem rumo, porque eles olhavam para o céu antigamente, para eles, os gregos principalmente, o céu era imutável. Você tinha uma estrela aqui, ela ficava fixa com relação àquela, e o conjunto, chamado esfera celeste, orbitava a Terra, que era considerada fixa no universo. Sistema geocêntrico, né? Terra no centro. Mas aí eles viam aqueles 5 objetos, 5 astros, né? Que se deslocavam entre as estrelas. Então era um negócio esquisito. Aí você vê Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Interessante que Saturno demorava uma média de 30 anos para voltar para o mesmo ponto do céu. E naquela época as pessoas morriam cedo, né? Daí ele virou o Cronos, o deus do tempo, né? Sim, sim. Aí, juntando com o Sol e Lua, que eram outros 2 astros que deslocavam-se entre as estrelas, 7, deu a septimana, daí nasceu a semana. É astrológica. Sim. Não é astronômica. O mês vem daí, da astronomia, mas a septimana é meio astrológica. Você tem que tirar aí que alguns países, Lunes, Martes, Miércoles, são os nomes dos planetas, né? No espanhol, no Ledi, Mardi, no francês, né? Sim. Os dias do sol lá, o Sunday, nos americanos, né? Dos ingleses e tal. Então, quer dizer, são ainda os nomes que, entre aspas, pagãos, né? E que aqui no Brasil, como nós temos
vinda de Portugal para cá, a gente pegou o costume português, que era muito ligado à religião cristã e tal. Sim. Então, o que acontece? Ficou com os nomes das ferias, as feiras. Então, você tem o dia do Senhor, Dias Domini, que virou domingo. Sim, sim. Né? A partir daí vem o segundo dia, segunda feria, segunda data. Né? E aí até chegar no sábado, que é homenagem ao Sabá, sétimo dia. Sim. Olha, a Mônica Alvim está me falando aqui que você é muito bom, muito fácil de entender, né? Que passaria a tarde toda conversando com o senhor, né? Isso é a Mônica Alvim, uma das nossas ouvintes mais fiéis, tá certo? Depois eu farei um convite para vocês todos aqui. Tá certo. Olha, o projeto Consciência e Transformação do meu amigo Luiz Viegas é um workshop básico de radiestesia e radiônica, exclusivo para terapeutas a princípio, mas agora também está aberto para qualquer pessoa, né? Haja visto que faz parte do conhecimento. Então, são 20 inscrições no Espaço Vitalidade, na CE 040, no quilômetro 7, no Eusébio. São 4 encontros de 8 às 12h30. O Luiz Viegas é administrador de empresas, psicanalista integrativo, palestrante motivacional, terapeuta holístico, mestre em Reiki e conselheiro metafísico. Então você liga para o 3032 5951 ou o 98723 9734 e fala com o Luiz Viegas e você vai participar desse workshop básico de radiestesia e radiônica. O programa Radioterapia tem o apoio do IAMPST. O IAMPST é o Instituto AMAS de Psicanálise e Terapias. O IAMPST está com matrículas abertas para o curso de formação em psicanálise em Fortaleza, Natal e Petrolina. As aulas acontecem no último sábado de cada mês, com duração de 24 meses. O material já está incluso nas mensalidades. O IAMPST é uma excelente opção para você que quer entrar no universo da psicanálise. Melhores informações com a coordenação do curso com a Ana Felícia Caracas, a minha coordenadora, no 99992 017472. Repetindo, 9992 017472, ou com o Lauro Caracas no 9996 270637. Café Novo Comunicação também apoia o programa Radioterapia. É o seguinte, todo dia surge um produto ou um negócio novo e é aí que a sua marca deve se destacar. Mas para isso é preciso um design criativo, estudo adequado de cores e toda uma simbologia que represente o seu negócio. Você liga no 98813-8755 e fala com o atendimento da Café Novo Comunicação. Fale com profissionais para você ter um resultado à altura do seu negócio. Programa Radioterapia tem espaço para você anunciar seu produto, a sua marca, o seu negócio, tá bom? Você entra em contato comigo mesmo através da rede social Facebook, você deixa um recado e a gente manda uma proposta para você apoiar, fazer parte do apoio cultural do programa Radioterapia. Só dá para manter o programa com apoio, então vamos lá. Abraço de hoje vai para a Maria Leda Pontes Carneiro, aqui de Fortaleza, grande amiga. Leonete Silva, outra grande amiga. Meu amigo José Arimateia Carvalho, também meu amigo. A Irene, agora que eu vou ter que aproximar um pouquinho para ler, porque o nome dela é muito complicado. Peraí, é a Irene Korsialkowski. Irene Korsialkowski. A minha amiga Carmen Fuga. A Itamarla Lopes Ribeiro, grande abraço. Rosi Oliveira.
Moraes Arraes, meu amigo, lá do Maranhão. Aparecida Soares, Orlandina Silva, Cristina Moro, minha amiga Cristina, dona Cristina, a Vitória Secundino e a Márcia Silva, que é minha cunhada, tá bom? Um abraço também para o Lauro Caracas e para a sua noiva, a Monique, da Caracas Design. Inclusive a Caracas Design, a gente está com uma promoção no grupo do programa Radioterapia. Você acessa e procura, tem uma camisa lindona pra gente sortear, tá certo? Tem mais aqui, a Vitória Secundino, grande abraço, minha querida. Um abraço ainda também para deixa-me ver. Um abraço para a Albenice Lima, tá? O meu amigo Josa Holanda, que também é massoterapeuta. A Aparecida Soares, tá? Abraço para a Leninha, a fotógrafa oficial. Professor, a Leninha bate as fotos através da internet, aí depois me manda, acredita? Maravilha. A Leila Feitosa de Souza, a Sandra Andrade, minha querida, Elisa Castro, a Helena Maria, que estava participando agora do programa, tá? Insight Psi, faz parte dos grupos aí de psicologia, de psicanálise, um abraço. José Arimatea Carvalho já foi, a Maria do Carmo, minha querida, e para o Marcelo Alves, a minha querida amiga Valéria Ataídes, o Mário Arraes, que é meu sobrinho, meu amigo Fábio Freitas, a Eliette Novelo, muita gente na escuta do programa. Quem não está escutando o programa ou começou a escutar e não deu mais tempo, não tem problema. Vai depois no YouTube e você vai acessar programa Radioterapia, tá? Já tem 3 programas por lá e você pode acessar e já assistir, tá certo? Venha fazer parte, mais uma vez, do programa Radioterapia. Anuncia com a gente aqui, tá certo? E é isso. A Helena Maria está falando que concorda com a Mônica no que diz respeito à capacidade do professor. Vamos ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Deixa eu ver, tá chegando alguma coisa aqui. Minha amiga Jusileide Cronenberg, um grande abraço, tá? Ela disse também que está com a cabeça no mundo da lua. Olha, o programa hoje está sendo muito gostoso, tá? Gal tá me mandando um abraço lá do Piauí, grande abraço, meu irmão, vocês sabem da consideração que a gente tem. Foi sensacional o programa da semana passada. Professor, 13 horas e 36 minutos. Alguma curiosidade assim para deixar o pessoal mais informado? Alguma curiosidade no mundo da astronomia? Uma coisa que as pessoas não fazem ideia, ou poucas pessoas fazem ideia, mas que tem uma informação precisa, muito boa por trás disso? Bom, a curiosidade recente é que muita gente entrou em contato comigo nas redes sociais questionando o que eram objetos que apareciam do lado do poente depois do pôr do sol, do lado oeste, no caso. Isso foi nos meses de junho e julho, que nada mais eram do que o planeta Vênus e o planeta Júpiter, no que a gente chama de conjunção. Lembra que no começo eu falei em oposição? Quer dizer, a Terra aqui no meio, o Sol de um lado, o objeto do outro? Pois bem, dessa vez esses objetos eles ficam do mesmo lado do céu, junto com o lado do que o Sol se pôs, no caso ali, né? No caso, Júpiter e Vênus. E chegou um período que a Lua ficou junta, depois a estrela Régulus, da constelação do Leão, depois apareceu um momentinho lá com o Mercúrio, né, o planeta Mercúrio, que isso aí passa uma semana para você vendo, depois ele desce rápido.
justamente porque ele é de uma órbita mais interna, né? Sim. E aí, como Vênus brilha muito nesse período que a gente chama de elongação, ou seja, quando ele está mais no ponto mais distante do Sol, para quem olha daqui da Terra, aí chama atenção. E aí no Facebook, por exemplo, o pessoal mandava inbox, o que é aquilo? Eu filmei, fotografei e tal. Eles, não, tem calma. Aí eu mandava uma cópia do mapa celeste, né? Que existem programas que você pode baixar da internet, que são gratuitos, como o Stellarium. Stellarium, Stellarium. Aí você baixa o programa, instala no seu computador, e ele faz a simulação do mapa do céu, por exemplo, para o dia e hora que você quiser. E aí você tem a observação de planetas, de cometas, astros em geral, e da data que queira. Você pode chegar lá, eu quero ver como era o céu na Palestina, você põe a região. Sério, cara? No dia 25 de dezembro do ano 1º, do ano 0, o ano 0 não tem, né? Do ano 1º. Se bem que tem umas controvérsias aí, que o Cristo nasceu 5 anos antes de Cristo, né? Foi bem interessante isso daí. Erro de calendário, viu? Pois bem, mas é assim, o Dionísio Pequeno, o cara que fez o calendário, né, na época pedido do Gregório, do Papa Gregório, ele contou 5 anos, ou foram 4 anos, sem... o imperador Augusto, ele reinou uns anos como nome civil e depois com o nome mais pomposo, né, o nome militar dele. Aí ele não contabilizou esses 4 anos. E não usou o ano 0, porque naquela época 0 não existia. Os caras não tinham essa coisa, não era tão comum como hoje. E aí ele fez o ano 1, né, antes de Cristo, depois de Cristo. Mas se você for somar tudo, bate 5 anos, 6, até aí aparecem as teorias, né? Falaram aí da estrela de Belém uma outra vez aí. Pronto, foi uma das perguntas que fizeram, que eu acho que acabei não respondendo. Aí, essa história da estrela de Belém, astronomicamente, se cair nesses períodos, né, 5, 6, 7 anos antes, tem conjunções aí também, que no caso, salvo engano, eram de Júpiter e Vênus, era Júpiter e Saturno, alguma coisa assim. E era na constelação do Carneiro, aí pronto, né, o símbolo judaico, né, associado aí à realeza, etc, etc. Então foi meio astrológico essa parte, né? Os reis magos, né? Já tem o lado teológico. Na realidade, a estrela aí eram anjos. Aí vem para a teologia. E aí você conversa com os teólogos, que aí não é muito minha área, não. Mas aí, Bíblia é muito isso. Tem muita interpretação, tem muito eufemismo, tem muitas figuras de linguagem. E o cara tem que ver a contextualização de época. Ao pé da letra é perigoso. Sim, sim. Okay? Então, tem essas coisas. Mas a estrela de Belém, então, tem esse lado aí do símbolos. A Bíblia é muito simbólica, né? Então é mais por aí. Eu acho que deve ter respondido alguma pergunta lá do começo que alguém... Foi da Helena Maria, inclusive, isso, né? Pronto. E ela até pergunta aqui, pergunta para o professor se ele conquistou a esposa, vai ver, ela está querendo também ser conquistada aí por algum artista desse aí, tá certo? Então, Lauro, pergunta para o professor se ele conquistou a esposa dele só falando de estrelas, planetas. Ela está perguntando que é para dar uma descontraída, ela está falando aqui. E o bom é que a minha esposa ainda é formada em filosofia. Imagina um astrônomo e físico, uma filósofa juntas, o que é que pronto, não, né? Né? Rapaz? Rapaz, é muita conversa boa. Ela está rindo aqui, viu? Olha, E mais, aí o filho que nasce no dia 29 de maio. Coincidência? 29 de maio? 29 de maio, data do eclipse de Sobral, rapaz. Olha, rapaz, tá certo. Mas é realmente uma imagem que não me sai da memória, ter visto o planeta Saturno, viu? Saturno Incrível. é espetacular. Quando eu construí meu primeiro telescópio, eu recebi de presente um espelho do Rubens de Azevedo, espelho de telescópio, né? Tinha montado um telescópio com as lentes dos óculos da vovó, imagina aí. Aí ele achou interessante, que eu com 9, 10 anos de idade para mexer com isso, aí ele foi lá dentro, demorou e tal, quando chegou com a caixa, me deu, quando eu abri, era eu e meu primo. A gente abriu a caixa, um espelho. O que é isso? Não, um espelho de telescópio. Esse aqui é o principal, esse aqui é o secundário, vocês montam assim, assado. Corri para casa. Papai, cadê as madeiras aí? O papai gosta.
mexer com madeira também. Aí a gente montou um telescópio meio caquético aí. Quando foi à noite, eu fui apontar para o céu. A primeira vez que eu vi Saturno foi desse jeito. Foi Júpiter, né? Sério? E Saturno. Montando desse jeito. Quase que eu caio do telhado lá de casa, mas tudo bem. Valeu a pena. Bonito demais. Eu fiquei impressionado. É impressionante. Sempre que você fazer uma observação, é como se fosse a primeira vez. É demais. Com certeza. E ela está dizendo aqui que bacana, né? Ele está rindo aqui. Programa Radioterapia está na reta final, faltando 15 para as 2 da tarde, tá? Deixa me ver aqui o que é que a gente tem mais. Já foi o apoio. Não esqueça, o programa Radioterapia está de portas abertas para receber a tua empresa, tá? Utilize o grupo do programa Radioterapia também para postar informações relacionadas ao conhecimento, tá bom? Então você fica à vontade, tá? Professor, nós estamos realmente na reta final do programa. Gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais, tá? Deixa antes eu mandar aqui, a minha amiga disse, está me pedindo para mandar um abraço para os hermanos. Os hermanos são os nossos vizinhos lá do sul, né? Que são os argentinos, tá? Um grande abraço para o pessoal lá. Tem gente boa vindo na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, tá? Um abraço também para a Celi, que deve estar lá nos Andes, lá no Chile, tá certo? Um grande abraço. Abraço para os hermanos. Outro grande abraço para a Fátima Nunes, que está na Bélgica, ouvindo o programa também. E um abraço para a Cris, lá no Japão. Só não sei se ela vai estar ouvindo esse horário, porque lá deve ser outro fuso. Mas eu já deixei um abraço para ela sabe disso, e ela deve acompanhar nas redes sociais. E a minha prima também, que mora na Bélgica, Andra Marque. Um grande abraço. Professor, as considerações finais, tá? Você pode deixar, se você quiser ser perturbado, deixa aí seu e-mail, deixa aí seu... Então, fique à vontade, o microfone é seu. No normal, existe o Facebook, meus alunos me convenceram a fazer, então é o Facebook /Heliomarzio. Hélio, do Sol, em grego, né? H-E-L-I-O. Que coisa, né, cara? M-A-R-Z-I-O, Heliomarzio. Então é fácil de localizar. Aí a gente pode bater alguns papos aí em box, né? No caso das considerações finais, eu gosto muito de lembrar aqui que esse nosso trabalho de divulgação da astronomia, ele vem, como eu disse no início também, do Vírus Azevedo. Rubens de Azevedo, um grande astrônomo cearense, ele era também divulgador. Ele tinha uma coluna, por exemplo, Visões do Cosmos, no jornal O Povo, né? E divulgava a astronomia todos os domingos. Assim como ele fez em outras edições dos anos 40 também de outros jornais aqui do Ceará. Escreveu também para jornais do Sul, não me lembro se era o Estadão, era a Folha de São Paulo na época. Divulgou e disseminou observatórios na Paraíba, por exemplo, né? A Associação Paraibana de Astronomia e tal, que ainda funciona. Tem muita gente boa ali. Tudo isso disseminado por ele. Cláudio Benevides Pamplona, o famoso Cláudio Pamplona, astrônomo também de renome. Ele e Rubens participaram do projeto Apolo aqui nos anos 70, 69, 70, e descobriram os fenômenos lunares transitórios, chamados TLPs, né, vem do inglês a sigla, na superfície da Lua. E tiveram observações constatadas pelos próprios astronautas. Enquanto os astronautas orbitavam a Lua, eles diziam, Aristarco confirmado Azevedo. Aí eles chegavam a mandar esse sinal de rádio lá para o Smithsonian, e o Smithsonian mandava, na época, um telegrama, né, para o astrônomo que fez a descoberta, a observação. E eles tiveram destaque nessas observações. Toda essa parceria. Essa parceria. Então, incrível, né? O Cláudio aqui no Ceará, o Rubens na Paraíba na época. Ronaldo Mourão, astrônomo grande, famoso aí, brasileiro, né, que faleceu há pouco mais de um ano.
Falando nisso, o Cláudio também é falecido, nós fizemos algumas homenagens a ele no mês de julho, que é como eu digo, eu tive a sorte de conhecer os 3 pilares da astronomia cearense, né? Um está vivo ainda, graças a Deus, é o Dermeval, né? Bacana, aprendi muito com cada um. E aí eu preciso e tenho a obrigação de divulgar isso com meus alunos e com a população, por que não, né? Que a astronomia, para você fazer ciência, não é só você aprender uma coisa e fechar com ela, não. Você tem que procurar mais gente para pesquisar, para pôr o barco para frente. Até né? para você criar mais incentivo, né? Justamente. E no caso, por exemplo, nós temos aí o nosso projeto de Olho na Lua. Em 2008, eu montei esse projeto, porque antes era o Noite das Estrelas, mas o Dermeval levou o de Olho na Lua lá para o Dragão do Mar. Eu não podia usar a Noite das Estrelas, né, em 2 ambientes, 2 lugares e tal. Então o que é que eu fiz? E fiz um projeto de Olho na Lua. Por quê? Porque a Lua é o objeto mais fácil de observar. Está mais próximo da gente, né? Você pega um pequeno telescópio, até binóculos mesmo, pode observar a Lua, ver detalhes na superfície. Então é melhor começar a astronomia com a Lua. Aí, depois que você se acostuma, você vai passando para outros astros, para você ver, aprender a sincronizar olho e cérebro para ver detalhes na superfície. Porque você começa com um telescópio e vai querer logo ver Saturno, você desmaia. Desmaia. É muito cruel isso. Ô, professor. Essa é novidade, viu? Mas olha só. Nós temos... Não, pode concluir. Então. Tá. Então, nós temos esse projeto que acontece uma vez por mês e depende do calendário lunar e também das atividades da escola. Nosso clube de astronomia, que é o clube lá dos alunos do colégio, eu ponho como prova prática eles receberem visitantes, mostrarem a Lua através do equipamento, etc. Então, a explicarem alguma coisa, né? Atualmente eu estou mais assistindo, porque os meninos já estão bem acessíveis para essa parte. Então, em setembro, outubro e novembro, nós teremos 3 edições do De Olho na Lua. Como é que se faz para você ter essas datas? Anota aí www.c7s.com.br / aquela barra inclinada para a direita, né? Observatório, sem um acento, né? Claro. Ok? São c7s.com.br / observatório. Quando abrir essa página, você tem lá o calendário do De Olho na Lua desse ano. E aí venham nos visitar. Isso tudo vai para o YouTube, a gente passa as pessoas que estão querendo também, né? Podem acessar. Ótimo. E depois a gente vê direitinho. Eu honestamente gostaria muito de fazer essa visita, tá? Excelente. O observatório estará aberto lá a vocês. Agora só para realmente finalizar de verdade, você tem o que é que você tem para falar para a gente? Já tinha até caído um pouco no esquecimento, uma das coisas que eu vinha para falar, mas agora vai dar para arrematar bacana. Os OVNIs e ETs, fala um pouquinho sobre isso, a tua visão sobre isso. Ok. Né? Bom, estatisticamente, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem algo em torno de 100, alguns estudiosos já dizem muito mais que isso, 200 bilhões de estrelas, não é bilhões. E se você for contar a quantidade de estrelas que tem semelhança, pelo menos semelhança ao nosso Sol, você pode chegar a um número aí de ordem de 1 milhão de estrelas. Aí quantas galáxias existem no universo? Algo em torno de bilhões também. E aí, por estatística, você dizer que só tem vida aqui na Terra, como dizia o Carl Sagan, né? Perder muito espaço por aí, uma perda de espaço grande. Então, tem esse lado estatístico. Agora, o que é o problema para o astrônomo? É dizer que essa turma vem para cá fazer turismo. Porque aí você tem, a cada 5 minutos, uma observação no planeta, daqui a pouco tem mais ET do que terráqueo. Verdade. Então tem que saber separar o trigo do joio. Mas eles devem nos visitar, talvez nos visitaram, vão nos visitar. Pode ser, não está descartado isso. O problema é que quem trabalha com a ciência
Ele precisa seguir um método, uma metodologia. Sim. E até hoje nada encaixou com essa metodologia. Tudo bem, entram as ideias conspiracionistas, que já houve contato, isso, aquilo, outro, mas ninguém tem como comprovar. Uhum. Então, grupos defendem que sim, outros grupos que não, e isso no meio da astronomia também. Também, né? Certo? O Pamplona, por exemplo, ele passou uma época estudando esse lado da ufologia. No começo ele foi terminantemente contra, certo? Ele era muito radical até. E depois ele mudou a visão, depois de ter visto algumas documentações e tudo. Agora, ele defendia justamente isso. Você olha um lado e olha o outro. Tudo bem, não tem como provar ainda, tá? Calma. Certo? Porque senão você deixa também a ciência quando você radicaliza demais. Verdade. Porque quem trabalha com a ciência tem que ter a mente aberta também. Vai que, vamos pegar o seguinte, isso daí seja uma maneira de você estudar física de ponta. Ok? Então, é isso aí. Por aí. Vamos ver. Se tem alguns irmãozinhos por aí, muito bem, sejam bem-vindos, né? Se Deus quiser, né? Olha, é o seguinte, o programa Radioterapia de hoje já está no finalzinho. Gostaria muito de agradecer a participação dessa turma boa que sempre acompanha aos sábados o programa Radioterapia, tá? O programa hoje fugiu um pouco da parte, digamos, microcósmica, como eu tinha falado, né? E nós falamos hoje do macrocosmo, né? Bom, daria um programa do tamanho do mundo, né? Mas só são 2 horas. Agradecendo aqui a participação do pessoal através das redes sociais. Um abraço para todo mundo, um beijo, tá? Amanhã, Dia dos Pais, né? Um abraço para o meu pai, o senhor Franciné, e o seu pai também. Seu Hélio. Seu Hélio também, né? Um grande abraço a todos os pais. E é isso. O programa Radioterapia de hoje chega ao final, tá? Um grande abraço. Bom sábado, bom fim de semana.